Ué, Matheus, mais um vídeo gravando no carro? Pois é, gente. O que que acontece? O meu vizinho está em obras. Eu moro em apartamento, só que do lado do meu apartamento tem uma casa que está em reforma e é barulho praticamente o dia inteiro. E na hora que eu fui gravar esse vídeo, é, ele começou a fazer barulho também. Então, ali é show da Maquita com participação especial do Martelo o dia inteiro. E aí eu venho gravar aqui no carro. Mas fica legal, né? Dá pra ouvir bem e gravar com, com silêncio. Então é aqui o espaço que eu estou tendo para a gente poder ter a nossa conversa. E no vídeo anterior eu falei sobre como um homem casado pode ter as suas orações interrompidas. Como um homem casado pode ter as suas orações não ouvidas. Sim, a Bíblia tem um versículo específico para homens casados ou que desejam se casar, né? E já podem aí ir se atentando a isso. Então, se você é um homem casado ou que deseja se casar e não assistiu esse vídeo, eu te convido para assistir. É o vídeo anterior, o último vídeo que eu postei aqui no meu canal. E hoje eu também quero trazer uma reflexão sobre oração, mas abrangendo para todo tipo de pessoa, homem, mulher, seja jovem, seja mais velho. Oração, relacionamento com Deus para todo tipo de pessoa. E um versículo que eu quero trazer para a gente ter essa conversa é o versículo 2 do capítulo 59 do profeta Isaías, que em resumo, ali Deus diz por meio do profeta que as nossas iniquidades, no caso dos seres humanos, elas fazem separação entre nós e Deus. É interessante a gente ler esse versículo porque eu lembro também que a Bíblia é repleta de versículos que dizem que o Senhor nos ama, independente do pecado que a gente cometa. O Senhor está disposto a salvar. Existe apenas um pecado que o Senhor não perdoa, e a Bíblia diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. João também diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam, se lembrem de que vocês têm um advogado na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, vocês têm quem o defendam. E a gente sabe, lendo toda a palavra, que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor é o nosso Pai amoroso. Só que nesse versículo de Isaías, a gente vê que existe uma coisa que pode nos separar de Deus, que são as nossas iniquidades. Isso é uma contradição da Bíblia? Isso é um erro da Bíblia? Com certeza não. O que a gente pode entender com isso? Que a prática da iniquidade, e o que é iniquidade? É aquele pecado permanente, é aquele pecado que passa 2, 3, 4, 5, 10 anos da nossa conversão e a gente não conseguiu mortificar ele na nossa carne por meio do Espírito Santo. E a gente cede, e a gente não consegue arrancar esse pecado pela raiz. Isso é iniquidade. É algo muitas vezes invisível para nós. Davi orou sobre a iniquidade. Davi disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu consigo imaginar naquela ocasião Davi se lembrando dos pecados que ele comete, com obras, com pensamentos, com ações. E ele vai e se arrepende daquilo tudo, ele externaliza para Deus aquilo tudo. Só que chega num ponto que Davi diz assim: olha, Senhor, aqui eu estou parafraseando, tá? A Bíblia não diz com essas palavras. Mas é como se Davi dissesse assim: Senhor, som do meu coração, ou seja, se tem algum pecado que eu não lembrei de confessar, eu também te peço perdão por eles. Traz à minha mente, à minha memória, à minha consciência esses pecados que eu não me lembro, que eu não vejo que eu cometo. E eu quero me arrepender. Som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Tem vários pecados na nossa vida que a gente tem consciência deles.
Só que também tem muitos pecados que a gente não lembra, que a gente comete porque a nossa natureza é constituída de pecado. E às vezes ele não é escandaloso, às vezes ele não é barulhento, ele não é visível, mas está no nosso coração. E a gente também tem que se arrepender disso, porque isso é iniquidade. Então, Deus, por meio do profeta Isaías, diz assim: isso causa separação entre mim e vocês. Não é que causa separação do amor de Deus. O apóstolo Paulo disse: nada nos separa do amor de Deus. Então, talvez isso não se trata que você vai perder sua salvação. Não se trata que Deus vai deixar de amar você. Mas os frutos de uma vida com Deus não serão revelados na sua vida por conta da iniquidade. Então isso é algo muito sério que a gente precisa se arrepender diante de Deus. A gente precisa colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir: Senhor, me lembra do que eu preciso me arrepender. Senhor, me mostra o que eu preciso abandonar, porque o Senhor está disposto a nos perdoar. No versículo anterior, que é o versículo 1 do capítulo 59 de Isaías, Deus diz assim: os meus braços não estão encolhidos para que eu não possa abraçar vocês. Os meus olhos, os meus ouvidos não estão tampados para que eu não possa ouvi-los. Ou seja, não é o Senhor que se afasta de nós, mas somos nós, praticando iniquidade, que nos afastamos do Senhor. Então hoje é o dia da gente se arrepender por isso, por essas iniquidades. Para quê? Para que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado. Mas, Mateus, o que isso tem a ver com oração? A oração é o principal meio, junto com a leitura da palavra, de relacionamento com Deus. E você quer um motivo bom para orar? Talvez a sua vida de oração, você sente que ela não está como você gostaria que tivesse, com prática, com fervor, com constância. Mas sabe um bom motivo para a gente se lembrar de orar todos os dias, em todos os momentos? Jesus orava. O Filho de Deus, o próprio Deus, santo, inigualável, perfeito, quando veio à Terra, quando assumiu a, a, a carne, quando se revelou se manifestando em carne, em figura humana, como ser humano, Jesus orava. Na leitura dos evangelhos, a gente pode ver que em vários momentos do dia, da vida de Jesus, ele se retirava para orar. Então, se Jesus, sendo Deus, orava, como que a gente pode negligenciar essa prática? Oração é privilégio e necessidade. Eu oro porque eu preciso e eu oro porque eu amo o relacionamento com Deus. E quando o meu amor estiver frio, nos períodos que a gente passa de falta de fé, de desânimo, quando a oração não é uma prática tão prazerosa para mim, porque essa é a nossa vida, às vezes a gente passa o dia com desejo de orar, amanhece com aquele desejo de orar e é a primeira coisa que a gente quer fazer. Mas às vezes não, às vezes a gente está frio, às vezes a gente amanhece esquecendo que a gente é crente. O que a gente tem que fazer nesses dias? Se lembrar que a oração é uma necessidade. E fica aqui essa dica: quando você não tiver querendo orar, se lembra que Jesus orava. Então a gente não pode passar um dia sem orar. A gente não pode se esquecer da prática da oração, porque isso é muito importante. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Então, eu faço esse vídeo para que a gente possa se lembrar que a gente precisa mortificar o pecado, abandonar a iniquidade, ser constante na prática da oração, para que o nosso relacionamento com Deus possa produzir frutos na nossa vida.